Meus irmãos, graças a Deus por mais esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos proporcionado mais um domingo, mais um trabalho de Santa Ceia na casa do Senhor. Amém, irmãos? Fizemos uma leitura nesta noite no Evangelho de João, capítulo 14, uma passagem bastante conhecida pela Igreja do Senhor, mas a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. Amém, irmãos? E diz assim, João capítulo 14, é começado o verso 1: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vos me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e vos também visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos, ó Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Mas crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma palavra bastante conhecida. É uma palavra profética. Eu sempre digo que a palavra de Deus ela é profética, né? E Jesus ele faz questão no versículo, irmãos, no versículo 13, no versículo 14: se pedirdes alguma coisa, ele fará. Ele repete também no 14, dizendo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em outras palavras, irmãos, Jesus ele tem pressa em fazer. Glória a Deus. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, eu não sei o que você está esperando de Deus, mas eu quero te dizer pela palavra nesta noite: Deus ele vai fazer. Glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia diz também: é necessário aquele que se aproxime de Deus que tenha fé, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei como é que você está pedindo a Deus, eu não sei como é que vai a sua fé, aleluia, porque tem momento da nossa vida, eu comunico a minha esposa, tem momento que a nossa fé está do tamanho do coco, né? Aí ele está lá em cima, né? Grande, né? Mas tem momento que é só a graça, aí é na graça que Deus aparece, porque estamos pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele aqui, ele dá um consolo
para os seus discípulos, para não se turbar o coração. No primeiro diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Talvez você esteja com o coração turbado, aperreado, por algo que você tem pedido a Deus, aleluia, e não almejou ainda da parte do Senhor, estão preocupados. Mas o próprio Jesus, ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Porque o coração turbado, irmão, coração preocupado, um coração cheio de angústia, dificulta o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus do impossível. É um Deus que ele permite circunstâncias nas nossas vidas para mostrar a mim e a você que eu e você, nós não somos nada, mas ele é tudo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para mostrar que quando você chegar no fim do poço, achou que não tem mais saída, aí é o momento que Deus se levanta na minha vida, na sua vida, para nos ajudar, para nos dar a vitória. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se atemorize o seu coração, descansa. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse no Senhor, se acalme, aleluia, não se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor tem prometido na sua própria palavra, ele vai cumprir. Meus amados, diletos irmãos, Deus é Deus de cumprir, irmãos, na nossa vida. Deus é um Deus zeloso, ele tem zelo pela sua palavra. Diz que lá em Isaías que a sua palavra ela não volta vazia, mas para aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Não se turbe o seu coração, descanse, se acalme, não se atemorize. Deus ele está contemplando, Deus ele está vendo tudo, aleluia. E Deus começa através da pessoa de Jesus. Jesus ali é o verbo encarnado, louvado seja o nome do Senhor. Observe o nome, o verbo encarnado. Jesus é o verbo encarnado, se fez homem, louvado seja o nome do Senhor. E ele dando-nos as orientações aos seus discípulos para que não pudesse se turbar o seu coração. O que vai ser, como vai ser o amanhã pertence a Deus, irmãos. Muitas vezes a gente sofremos por antecipação. Como é que vai ser? E amanhã? E vai dar para chegar amanhã? Me faz lembrar, irmãos, aquela passagem de Maria Madalena e outras Marias que foram para o sepulcro de Jesus, para ali quais? Os perfumes que tinha preparado para ali colocar sobre o corpo de Jesus, mas existia uma preocupação delas: quem iria remover a pedra? Como vai ser? Como é que a gente vai fazer? Irmãos, quando você vai na certeza, quando você vai na convicção de adorar a Deus, de buscar Deus com sinceridade, Deus está Deus já está aplanando o caminho, Deus já está tirando a pedra, as coisas vão acontecendo. Sabe por quê? Porque você foi para adorar. E quando você vai para adorar, Deus está para receber. Deus quer receber a minha, Deus quer receber a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a necessidade de nós não se preocupar com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus ele tem preparado morada
toda a humanidade. Deus é um Deus, irmãos, grande, é um Deus que tem projetos grandes. Louvado seja o nome do Senhor para a humanidade. Mas a palavra diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Há de convir, irmãos, que para morar também no céu existirá louvado seja o nome, uma colheita. E essa colheita, irmão, é o próprio Senhor que vai colher. Aleluia! Que Ele vai levar os frutos bons, porque os frutos ruins, irmão, vai tudo ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai colher, em outras palavras, vai colher as ovelhas separadas dos bodes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus arquiteto, que Ele arquitetou tudo. Aleluia! É um Deus do livre-arbítrio, é o Deus do livre-arbítrio que Ele dá ao homem. Também Ele não força o homem para que o homem queira morar no céu. O homem ele escolhe onde quer morar, uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. O homem tem essa opção. Louvo a Deus por ser um Deus benigno, bondoso nesse sentido, porque Ele dá o livre-arbítrio do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, cuidado com este livre-arbítrio, irmão, que Deus dá. Porque esse livre-arbítrio, irmãos, eu fico na eminência de escolhas. E eu posso escolher o bem, eu posso escolher o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E é um perigo quando o homem, irmão, ele tem essa opção de escolha, que normalmente a carne, ela é inclinada para as coisas da carne, e o espírito é inclinado para as coisas do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Para as coisas de cima e as carnes para as coisas de baixo. E existe uma luta interior dentro do homem, o espírito e a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o homem, irmãos, ele tem um senso de razão, de consciência, de escolher o caminho que quer traçar, o caminho que quer morar, aonde quer viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala aqui: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa que Jesus está falando, no céu, tem muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. E lá você não vai precisar pagar aluguel. Lá você não vai precisar pagar conta de luz, porque o Senhor, Ele é a própria luz. Louvado seja o nome do Senhor. Lá você não vai precisar pagar água. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Senhor, Ele é a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá não vai precisar pagar boletos, lá, porque lá é tudo paz e alegria, irmãos. Porque as coisas que são, irmão, de fatigar, as coisas que são na terra, vai ficar tudo aqui. Lá não vai existir nada disso, irmão. O que vai existir lá no céu é adoração ao nome que é sobre todos os nomes, ao nome de Jesus, ao nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, Ele já foi preparar lugar, irmãos, para mim e para você. Para Ele ter direito, irmão, de nós estarmos aqui, é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Deus que nós, irmãos, amamos. É um Deus que Ele vela pela alma do homem. O cuidado que Ele tem pela
humanidade. E Jesus começa a falar no versículo 3, dizendo assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Irmãos, imagine naquele tão grande momento, Jesus servindo naquela tão grande ceia, irmãos, juntamente com a igreja do Senhor. Aquele momento solene, irmão, aquele momento onde Cristo ele vai reunir, irmãos, o quantitativo de pessoas que deram costa para o mundo e deram ouvido à mensagem da cruz. Aleluia. E naquele dia, irmãos, estão unidos e reunidos no mesmo propósito, no propósito de adorar a Deus. E o Cordeiro de Deus, ele vai servir naquela tão grande ceia. Louvado seja o nome do Senhor. É um momento solene, irmão. É um momento glorioso. Aleluia. E ele disse que ele vai vir e ele vai levar onde quer que ele esteja, que estejais nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que vai voltar. Alguém chega até a dizer assim: se Jesus voltar, vão fazer pior do que fez da outra vez. Que da outra vez crucificaram, agora vão fazer pior. Irmão, só que quando Jesus veio este mundo, ele veio como um cordeiro. Agora, quando ele vier, irmão, ele vai vir como o leão da tribo do Judá, ele vai vir como juiz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre, para julgar as nações. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Já Jesus fala, mesmo sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus queria, irmãos, que os seus discípulos viessem indagar, perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho. Aí Tomé, homem de pouca fé, aquele Tomé que lá na frente, quando Jesus ressuscita, ele não acredita, só acredita os discípulos. Só nós vimos, só que se eu ver e tocar no buraco da sua mão, louvado seja o nome do Senhor. Aí Tomé fala no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele está dizendo para Tomé, dizendo para mim, dizendo para você, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está dizendo para mim e para você que ele é apenas um caminho, que ele é uma das verdades, mas ele está dizendo que eu sou o caminho no singular. Não existe outro caminho para o homem chegar diante de Deus. Não existe outra maneira do homem se salvar a não ser pela pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo o sempre. Se vós me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis, e eu também tenho visto. Aí no versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Louvado seja o nome. Jesus está dizendo, irmãos, que Ele é o próprio Deus. São três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas ali, ligadas, é como se fosse seriada, que o Espírito está no Filho, o Filho está no Espírito,
o Filho está no Pai, o Pai está no Espírito, são três em um, mas são três pessoas distintas. Jesus ele veio com duas naturezas quando veio para este mundo, a natureza humana e a natureza divina. Ele está falando aqui na natureza humana, falando, e também relevando com a natureza divina, que eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Filipe não entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em outras palavras, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, aleluia, que se manifestou aqui na terra dos viventes. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, o plano de escape, o plano da salvação, por intermédio da pessoa de Jesus. E nesta noite, neste trabalho de Santa Ceia, nós estamos aqui unidos e reunidos no propósito de cercar a mesa do Senhor, comer deste pão, beber deste cálice, que o pão representa a carne que foi esmiuçada ali, rasgada ali naquele escravo na cruz do Calvário, e o sangue, que o vinho, o suco de uva, representando o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Então, irmãos, nesta noite, que possamos comer este pão, esta carne, que a nossa força possa ser renovada nesta noite. Jesus fazer isso toda vez em memória de mim, porque o homem tem memória curta. Ai, Jesus, todo mundo, você se lembre deste propósito, irmão, porque muitas vezes o homem dá uma amnésia, um sentido de amnésia, de esquecimento, esquece o que Deus fez. Eu me lembro quando o povo estava ali, os hebreus, Deus tinha feito tanta maravilha, irmão. Fez brotar água da rocha, fez cordoniza cair do céu. O povo pediu carne, Deus mandou cordoniza. O povo queria pão, Deus mandou o orvalho para o povo ali. E depois o povo esquece de tudo, irmãos, que possamos ser gratos a Deus. Mas eu quero te dizer, a Bíblia é bem categórica. Todos aqueles que murmuraram, desprezaram as beneficências de Deus, observe que foi colocado na arca do Senhor, quando Deus fez o propiciatório, mandou fazer, representando a presença de Deus. O que foi colocado dentro da arca? A vara de Arão, que desprezaram, a autoridade de Arão, que Deus tem levantado, as taubas, os 10 mandamentos que o povo ali desprezou, Deus mandou guardar, e a semente que os maná, guardado, que o povo diz, essa semente viu, Deus mandou guardar, o homem desprezou. Então, que possamos, irmão, agradecer tudo que tem chegado na nossa vida, tudo que Deus tem mandado, é bênção. Porque se nós começarmos a fazer como os hebreus, como fez antigamente, esses hebreus não entraram na terra prometida, irmãos. Observe, rodearam, não entraram. Só entrou 2 na terra prometida, Josué e Caleb, porque não murmuraram. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a terra que Deus tem prometido, onde manda leite e mel, já está preparada, irmão. A nova Jerusalém. Irmãos, que possamos andar, aleluia, em temor e tremor diante de Deus, para que possamos ter acesso a esta terra, porque a igreja está de passagem, irmão. A igreja está de passagem. Maranata, alguém diz assim, Maranata, Maranata, em outras palavras, ora vem, Senhor Jesus. Já não cabe mais a igreja do Senhor neste mundo de cabeça para baixo. Que o Senhor venha buscar a sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, e possamos nesta noite comer deste pão, beber deste suco e agradecer a Deus por todos
os milagres que Ele tem feito na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E a aliança, irmãos, que Deus Ele vem fazendo, irmãos, na nossa vida, Ele quer fazer no dia de hoje. E hoje eu quero aproveitar o momento, deixar registrado aqui, deixar registrado eu com a minha companheira, né, eu digo assim, a minha costelinha, né? Eu sei minha costela no trabalho, eu fico, né, sinto a falta, a importância do homem ter a sua costela ao seu lado, né? Vem cá, minha filha, em nome de Jesus, convidar aqui a missionária Fátima, a esposa que Deus tem me proporcionado. Eu não merecia, mas eu careço, né, irmãos, tem me ajudado, tem sido uma bênção na minha vida, né? O Senhor só dá o melhor, irmãos. Deus tem feito coisas grandes e nesta noite eu quero afirmar, né, diante de Deus e diante dos homens, a nossa aliança, né, diante de Deus, né, que eu a amo como a minha única e verdadeira esposa, a mulher da minha vida, a mulher que tem colocado para frente, a mulher que tem me orientado, e Deus fez tudo certinho, irmãos, porque Deus sabe que o homem precisa da companheira, né, irmãos, e a mulher precisa do homem, né, como Ele deixou bem claro, o homem, né, é a cabeça, né, da casa, né, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Porque a cabeça volta, o pescoço vai, né? Por isso que é bom ser dois, porque se um cair, o outro levanta, não é assim, minha filha? Então, diante de Deus, diante dos homens, hoje eu estou reafirmando a minha aliança com você, dizer que você é muito importante para mim e eu te amo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor tem nos concedido nesta noite. Que Deus lhe conceda uma noite abençoada e que esta palavra possa estar entrando dentro do seu coração e Deus fazendo mudanças para que tão somente naquele tão grande dia possamos conhecer Jesus face a face, assim como Ele é. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.